Queria começar com a senhora. Que a senhora me explicasse, através da sua história, qual a importância da sua história, da sua ancestralidade para pessoas como a senhora, como Espartacus, como Gabi, para tudo isso chegar nessa conceição aqui, ó, de tantos livros. Certo. A história da minha ancestralidade, ela se dá num processo natural e, ao mesmo tempo, num processo de resistência que nós não tínhamos nem consciência que estávamos fazendo essa resistência. Como mineira, Minas é um estado extremamente católico. Então, ao viver a fé católica, de certa forma, algumas heranças, alguma memória ficava perdida na medida que a fé católica impunha, inclusive, outro tipo de relação com a divindade. E interessante que eu cresci nessa ambiência católica, fui batizada, fui crismada, fui de cruzada infantil, fui de joque, juventude operária católica. E foi preciso eu me distanciar para perceber que realmente a gente vivia um catolicismo negro. E nesse catolicismo é esse momento também que a gente vivia ou retomava essa ancestralidade. E há 15 dias atrás, ou menos, eu estive na feira de Contagem e fui ver uma congada. E aí a gente vê realmente como que uma festa, uma celebração de mitos católicos, porque celebra Jesus, celebra Nossa Senhora do Rosário, mas como os modos de celebração, o santo é católico, aliás, o mito é católico, mas a celebração é marcadamente africana. E aí é interessante porque nessa celebração também algumas entidades africanas são chamadas no próprio canto. E, para mim, eu descobri muito isso também ao escrever, quando eu retomo histórias que eu ouvi dentro de casa, histórias de minha mãe, eu cresci com essa narração, é que eu percebo o quanto de reminiscências africanas, de culturas africanas estavam ali, e que a gente vivia cotidianamente como determinadas falas ou determinadas atitudes, simpatias, mandar benzer as crianças, como isso estava incorporado no nosso dia sem a gente perceber. Cresceu numa casa sem livros. Sem livros. Eu tenho dito que o meu primeiro contato com a literatura é através da literatura oral, da contação de histórias de minha mãe, e também a habilidade para lidar com as palavras, para lidar com a invenção. Por exemplo, se alguém caía no buraco, pode saber que aquela história aumentava. O fulano caiu no buraco, mandou chamar o padre, teve extrema-unção, e não morreu, ressuscitou, sei lá, e casou de novo, entende? Então, essa possibilidade de criação a partir do cotidiano, um fato virar uma história, isso, sem sombra de dúvida, isso me preparou muito. Foi a minha primeira escola de ficção, foi a minha casa. Maravilhoso. Espartacus, e você? Então, eu sou da Bahia, né, que nem a Pitty, e lá é um lugar que você vê muito, assim, a cultura negra ao nosso redor, e é de uma forma naturalizada. Por exemplo, a acarajé, para mim, era uma comida que eu comia sempre, com muito mais frequência que hambúrguer, sabe? O que eu estranhei, na verdade, foi vir para o Sudeste e descobrir que as pessoas comiam batata frita no almoço. Falava, gente... Tipo tacacá. Sem saber que é comida de santo, né? E aí, assim, minha família é misturada, né? Eu tenho uma família branca e uma família preta. Minha mãe é branca e meu pai é negro. E eu tenho essa questão, que, assim, a parte da minha família branca eu sei que veio da Itália, né? As pessoas brancas têm esse privilégio de saber um pouco da sua história, dos seus ancestrais. Já a família negra fica aquela coisa, ninguém sabe de onde é que veio, de que país da África. Na verdade, eu acho que a família nem pensa muito sobre isso, só tenta sobreviver, né?
Inclusive, eu acho que até os mecanismos sociais fazem a gente querer esquecer nossa história, né? Esse ano, por exemplo, eu fui no terreiro de Candomblé e aí Mãe Nívia, ela, nos búzios, ela me chamou a atenção de que minha família já tinha... Olha o celular. Gente... Tem que botar no silencioso. A Siri, de repente, só falou. Ela quer se manifestou. A Siri quer falar da ancestralidade dela. Enfim, nos búzios, Mãe Nívia viu que tinha uma pessoa da minha família que era do candomblé. Só que minha avó é muito católica e ela nunca gostou disso. Eu falei, não, você deve estar se confundindo. Não tem nada a ver com isso. Ela falou, não, pode buscar, que sua alma não começou sua busca agora. E eu fui buscar, e aí minha tia me contou que minha bisavó era de candomblé e minha avó não contava pra gente porque minha avó não gostava, porque tinha preconceito. Da parte negra da família. É, né? ou seja, a minha própria família negra aprendeu a esconder sua própria história porque aprendeu o preconceito. Entendeu? A religião ensina muito. Aprendeu a recriminar a sua própria ancestralidade. Sim. E aí acho que o processo nosso hoje é de tentar buscar essas raízes novamente. Você já foi buscar a sua? Estou buscando aos pouquinhos, né? Que Gabi foi, né? Eu fui e eu sempre tive em mim isso desde criança, essa ânsia de querer saber de onde que os meus antepassados tinham vindo. Tive a sorte de conviver com o meu bisavô, que morreu com 114 anos. Amém. Foi uma pessoa escravizada, que passou pela transição da escravatura. E ele contava que só o que ele sabia é que tinha vindo uma parte de Guiné. Então, hoje, Guiné-Bissau. E hoje em dia tem um exame de DNA que você faz através da saliva, que é bem específico, te fala o lugar do planeta de onde seus antepassados vieram. Então, eu até anotei aqui para poder falar um pouco, que eu sei que eu tenho Camarões, Congo, parte da população de Bantu da África do Sul, nativos africanos do norte central, do norte e do sul, Mali, Senegal, Togo e Benin. E o Guiné? A Guiné, ela entra na parte dos nativos africanos da parte central. Porque aqui eu estou falando só o grossão. Aí vai especificando, eu tenho 69%. 27% indígena, e aí tem lá 1% europeu, 1% português. Mas você tá ligada que o neguinho da Beija-Flor, ele tem 60% europeu, sabia? 60% europeu. Porque eu estava olhando que, assim, essa questão da genética não é ela que determina sua aparência. Sim. Na verdade, o que vai determinar sua cor da pele e seus traços é, sei lá, 1% do seu código genético. Então, às vezes, a gente acha que o sangue da pessoa é branco e, na verdade, isso é uma invenção, né? É aquela coisa da passabilidade que a gente estava falando um pouquinho em off aqui, né? Tipo, eu me identifico porque eu também venho de uma família misturada. E assim, quem acha que o ponto de vista de como você é visto, se você é branco ou negro, depende muito do seu referencial. Do seu referencial de lugar, de onde você mora. Por exemplo, a gente estava conversando sobre como na Bahia, que é um estado mais negro da América Latina, né? Como a gente tem uma paisagem diferente, não significa que não seja um estado que não exista racismo, como no país inteiro, mas que tem uma paisagem diferente, né? Do ponto de vista do sul e do sudeste. Então, isso que você falou é muito importante. Assim, às vezes, é o jeito que a pessoa é vista, né? Eu acho que o negro... E com que ela se vê também, né? Porque tem essa questão da autodeclaração. Como que você se vê perante a sociedade? Eu acho que o negro é constituído pelo racismo. Eu acho que a percepção que uma pessoa é negra é causada pelo racismo que ela sofre na sociedade. Se ela ocupa um lugar de privilégio, se ela nunca sofreu nenhuma discriminação, então é difícil para ela realmente se colocar como negra, sabe? Pois é, mas às vezes, semana passada mesmo, eu estava numa palestra na OAB e tinha um homem negro, um tom de pele talvez como o meu, e ele dizia que ele chegou a uma empresa, ele chegou a alto cargo de uma empresa e ele disse que ele nunca tinha percebido o racismo. Causou um certo mal-estar no público, porque um negro chegar no alto grau de uma empresa e nunca perceber o racismo, né? O quê? É o Morgan Freeman. Justamente, o Morgan Freeman. Agora, eu acho também que as pessoas, assim como o branco muitas vezes fala, não, eu não sou racista, porque para ele é difícil assumir. Admitir, né? A pessoa negra também, por uma questão de autodefesa,
ela às vezes ela precisa de afirmar de que ela nunca sofreu racismo. Por quê? Porque quando você se pronuncia também como negro, quando você é veemente no teu discurso, você cria um certo risco. Ou fulano é radical, ou então... Eu sei bem o que é isso. Sabe o que é isso, né? Ou então, você que fica visto como pessoa racista, não é? Então, Os brancos falam que racismo reverso, né? Isso, racismo reverso. E olha, eu como branco vou falar, eu até pouco tempo atrás eu achava que eu não era racista. Isso foi uma coisa, né? Eu já falei aqui outras vezes também. E a maioria dos brancos, eu acho que muitos ainda pensam isso, mesmo com toda essa tomada de consciência que a gente está tendo nos últimos tempos, mais, né, com as redes sociais, que está possibilitando muita gente, né, a entrar nisso, mas é uma coisa assim no dia a dia que a gente tem que falar diariamente, porque realmente assim, a gente não tem como, mesmo acho que o branco pobre não tem como saber do que é ter pele preta num país extremamente racista. Então, Eu queria dar uma buscada aqui de novo no tema que a gente se propôs a falar no primeiro bloco, que é essa questão da ancestralidade. Spartacus deu uma pincelada ali que, para mim, branca, jurava que eu tinha alguma coisa aqui, né, negra. Fui lá no DNA, não deu nada. Mas tenho lá as fotos da minha família portuguesa, minha bisavó, branquíssima, e os parentes todos dela que ficaram em Portugal, a gente tem. Mas eu fico pensando, às vezes, o quanto é realmente importante o conhecimento da árvore genealógica e se a ancestralidade é só isso. A ancestralidade vai muito além disso, não? Olha, vai muito além disso e eu acho que você ter o conhecimento, para mim, é o fio do prumo. Eu acho que esse fio do prumo nosso ficou muito ameaçado. E quando, por exemplo, eu penso em ancestralidade, quando você fala que é muito além disso, e para mim é uma postura mesmo diante da vida, é uma postura, é uma maneira de estar no mundo, é uma maneira de compreensão da vida, é uma maneira de se relacionar com o divino. Então, eu fico pensando, observando alguns fatos em famílias negras, observando alguns fatos na minha família, e acho que essa impossibilidade da gente de ter conhecido a história dos nossos ancestrais, inclusive a história mesmo de se colocar no mundo, a história religiosa, quando eu estou falando aí religiosa, eu estou falando numa cosmogonia, numa teogonia que nós perdemos isso tudo. E ao assumirmos uma outra fé por imposição, muita coisa se perdeu. E eu tenho dito, às vezes, até não sei nem doença, mas alguns comportamentos ou algumas... Poça Vicêncio traz isso naquela personagem de Becos da Memória. Beco da Memória não, que foi Poça Vicêncio. Eu acho que a religião católica não dá conta. Eu acho que entra no momento da relação com o divino, da relação com essa fé ancestral, entende? Da relação com a nossa cosmogonia, com a nossa teogonia, que a religião católica não dá conta. Então, algumas coisas que a gente que vai considerar como doença, para mim, é muito além. E para mim, a personagem que eu quis dizer foi Poça Vicêncio. Poça Vicêncio é uma personagem que você lê o livro, você pensa que essa personagem, você analisa essa personagem como uma personagem doente, louca. As pessoas me perguntam muito, Poça Vicêncio é louca? No final do livro, na pergunta, o que aconteceu com ela? Para mim, é o momento em que ela se apazigua, porque é o momento que ela encontra com as forças ancestrais. É o momento que o passado vem realmente tomar conta... botar o fio no prumo. E botar o fio no prumo, justamente. Essa linguagem é muito boa. A gente aprende muito pouco a história africana. E eu, há pouco tempo, aprendi a história do Baobá, que diz a lenda que os escravos, antes de entrar nos navios negreiros,
eram obrigados a dar uma volta no baobá, que é a árvore símbolo da África, é uma árvore que você chega nela, é impossível você não se emocionar. Quem já teve esse privilégio sabe disso. E eu nem sabia dessa história. Eles eram obrigados a dar voltas e voltas naquela árvore. Renegarem a sua para ancestralidade. negar a sua história, negar seu nome e já ali, ao embarcar naquele navio, Esquecendo já de não quem ser é. mais ninguém. Porque aí você já não é mais ninguém. É isso, esse resgate é o Ubuntu, né? Esse outro conceito também de que eu existo porque nós existimos. E acho que também, trazendo para a nossa ancestralidade, eu existo porque eles existiram. Porque eles sobreviveram. Eles né? sobreviveram. Então, essa retomada dessa consciência e de tudo isso que a gente está falando é exatamente isso, essa conexão com a ancestralidade, até para a gente saber do nosso futuro, para a gente conhecer mais da nossa história, a gente precisa saber também do nosso passado. Você também entra no papo. E curtindo e compartilhando, você chama mais gente para essa conversa. Semana que vem, você que é inscrito no canal já sabe. Ele avisa quando o vídeo novo estiver no ar. Quer também? Se inscreve aqui e ativa a notificação que a gente avisa para você.